E Lula fez acusações aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Um bolsonarista que está nos vendo agora, ele não acredita em nada. Ele acha que a Terra não é redonda. Ele acha que o planeta é quadrado ou é retangular. Ele acha que vacina, o cara vira gay, o cara vira jacaré. Sabe, acha um monte de bobagem que eles acreditam. É como se fosse uma doença, sabe, numa pessoa, sabe, que quer fazer política. Lucas Berlanza de volta comigo dividindo a tela. Eu vou fazer uma correção, uma autocorreção. Eu disse que Lula fez acusações. Na verdade, ele ofendeu os apoiadores de Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que logo lá no começo do mandato dele, ele tinha dito numa reunião com ministros e governadores que pessoas com transtornos mentais teriam o que ele chamou de desequilíbrio de parafuso. Fez essa colocação extremamente indelicada e infeliz. Agora, além de seguidamente criticar Jair Bolsonaro, recentemente ele disse que Bolsonaro tinha, inclusive, milhões de seguidores nas redes sociais porque fala bobagem, ou falava bobagem, afinal de contas ele não pode fazer uso das redes sociais atualmente. Agora ele está partindo contra os apoiadores do ex-presidente também. O Lula está ironizando crenças que seriam crenças contraditórias com o que os dados da ciência, na atualidade do conhecimento, conseguem demonstrar, a questão do terraplanismo. Mas a esquerda, o PT especificamente, costumam ser acometidos por uma espécie de terraplanismo econômico, acreditando que o governo dá presentes à sociedade, quando, na verdade, todos os recursos que sustentam esses presentes vêm do bolso das mesmas pessoas que pagam os impostos para depois receberem esses presentes em políticas populistas que se dão às custas de inflação, às custas de todos os efeitos deletérios do aumento do gasto público sobre o estado das contas públicas, que pesa sobre o bolso de todo cidadão. O petista acredita em democracia relativa, acredita e acreditou por muito tempo que nós deveríamos respeitar o modelo político da Venezuela, que é um tipo de democracia diferente. Então, o petista acredita que as autoridades do país, nos altos postos, absolutamente não sabem de nada. O petista acredita também em um monte de coisa que os dados da realidade demonstram não fazer o menor sentido. No entanto, o Lula não vai ofendê-los porque politicamente o elegeram. Mas ele precisa se lembrar de que, infelizmente para nós, infelizmente para o país, que teve a capacidade lá nos anos 50 de recolocar no poder um ditador, que foi o caso de Getúlio Vargas, um homem que dominou o país como se fosse instância sua por pelo menos 15 anos, e 5 anos depois do fim da sua ditadura retornou, o país que teve a capacidade de colocar novamente no poder um criminoso condenado, né, como foi o caso do Lula, alguém que patrocinou politicamente, moralmente e até economicamente os regimes autoritários da América Latina, a sociedade que teve a capacidade de colocá-lo lá, né, é uma sociedade complexa da qual os bolsonaristas fazem parte. Então ele é o presidente, repito, infelizmente para nós, ele é o presidente de todos os brasileiros. E não apenas daquela parcela de milhões que resolveu, por maioria de votos, e não necessariamente a maioria da população, considerando as abstenções que nós tivemos, por maioria de votos, escolheu que ele seria o nome mais indicado, o nome mais respeitável para conduzir politicamente o Poder Executivo brasileiro. Então ele deve respeito a essa parcela da sociedade que não aprova as suas políticas, as suas visões, jamais poderia, como presidente da República, dirigir a essas pessoas os impropérios que está dirigindo. Marcelo Rocha Monteiro, diga. Olha, em setembro de 2016, durante a campanha para presidente dos Estados Unidos, a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, deu uma entrevista na qual ela se referiu às pessoas que pretendiam votar no candidato republicano, Donald Trump, como uma basket of deplorables, uma cesta de pessoas deploráveis, pessoas com visões racistas, sexistas, homofóbicas, xenofóbicas e islamofóbicas. Então ela chamou de deploráveis
metade do eleitorado americano, e um mês depois ela levou o troco, um pouco mais de um mês depois, ela perdeu a eleição, que todo mundo dizia que estava ganha para ela, né? Então, esse menosprezo, porque o senhor Lula acaba de ofender, no mínimo, metade da população brasileira, né? Dizendo que são terraplanistas, que acham que a Terra é plana, que acreditam que se você tomar a vacina vai virar gay, vai virar jacaré. O senhor Lula e seus companheiros, eles acreditam, por exemplo, que Cuba não é uma ditadura. Cuba, onde um partido único que jamais foi eleito pela população governa o país com censura, com prisão de adversários desde 1959, e os petistas continuam acreditando que Cuba não é uma ditadura e que o povo cubano, que hoje em dia mal tem o que comer, vive muito bem, né? Eles continuam acreditando nesse tipo de imbecilidade contra todas as evidências, né? Com milhares e milhares de cubanos que fugiram do país para ter uma vida melhor. Alguns fugiram em colchões, né? Improvisando embarcações com boias, com colchões para fugir. E esse sujeito e os seus companheiros continuam acreditando que é um regime maravilhoso, o regime cubano, que proporciona um bem-estar enorme para a sua população, né? E os detentores do Bolsonaro é que são terraplanistas. Até outro dia, este sujeito acreditava ou dizia acreditar que a Venezuela, por exemplo, tinha, aspas, as palavras são dele, democracia até demais, né? E aí, na semana passada, ele deve ter ficado chocado ao descobrir que a Venezuela tem presos políticos e tem um centro de tortura, e que a atual presidente mandou fechar o centro de tortura e decidiu anistiar os presos políticos, né? Então, terraplanista é ele. Terraplanistas são, infelizmente, né, aqueles que compartilham dessas ideias totalmente divorciadas da realidade. A Oeste existe a partir de um pacto baseado no compromisso com a verdade, a liberdade de expressão e o leitor, que sustenta o nosso jornalismo. Trata-se de um jornalismo independente, que não aceita dinheiro público e é livre de interferência política. A Oeste acredita em um conjunto de valores muito claros. Por isso eu convido você a assistir ao vídeo a seguir, porque se esses valores fazem sentido para você, assine a Oeste. Acreditamos que todos devem ter igualdade nas oportunidades e não nos resultados.